Literatura. Bom, pessoal, já começo assim, até para mim não me atrapalhar muito num entra e sai aí. Então, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou a professora Ingrid Fiorentin. Eu sempre dou um apoio aí nas aulas. A vez passada, eu trabalhei uma noite, também fiz uma análise de perguntas do Enem dentro das questões de língua portuguesa. E hoje eu venho auxiliar um pouquinho aqui a respeito da literatura. Nós temos uma professora trabalhando mais as questões de linguagens. E eu, então, venho de linguagens, a outra de redação. E eu venho, então, dar meus pitacos, os meus palpites aqui, então, dentro da literatura. Tá? Queria dizer assim que já fazem alguns anos que estou fora de sala de aula, que venho somente acompanhando, né? Hoje eu sou assistente técnica pedagógica, mas formada também na língua portuguesa. Como eu disse, então, para vocês, é importante que a gente tenha também um pouco mais de conhecimento e de entendimento da nossa literatura, e hoje o que a gente vai trazer sobre a literatura é um pouquinho de duas figuras de linguagens que são muito utilizadas, como eu disse, muito utilizadas dentro dos textos do Enem, porque o Enem ele é caracterizado sempre por textos extensos, né, de muita leitura, de muita interpretação, textos literários, textos jornalísticos, textos informativos, textos científicos. E dentro da literatura, então, é sempre bom a gente ter esse entendimento, quais são o pensamento dentro das questões das figuras de linguagem utilizadas, né? Eu vou trabalhar, então, com vocês duas figuras de linguagem hoje, e já vamos trabalhar também um pouquinho dentro do parnasianismo e também da Semana de Arte Moderna. Vamos trabalhar mais dentro desses dois aspectos, certo? Mas antes disso, eu trago, então, para vocês o que é a literatura. A origem da palavra literatura, né? Ela vem do latim, litera, que significa letra. É uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Eu sempre acho isso muito lindo de se ouvir, né? A arte das palavras. E essa arte das palavras, ela passou por muitas transformações, e nós vamos ver algumas delas, então, hoje, principalmente quando a gente trabalha o parnasianismo e também a Semana da Arte Moderna. O que foi isso, né? Como é que a gente, então, consegue ver essa arte das palavras presentes? Mas, como eu disse, eu vou iniciar trabalhando duas figuras de linguagem. Uma delas é o intertexto. Vocês já devem saber, compreender bem o que é a intertextualidade. Então, eu trago aqui para a gente tá dando uma estudada. Que também, querendo ou não, é uma forma de linguagem, a intertextualidade. Muito é falado em intertextualidade, muita intertextualidade é usada dentro do nosso Enem, né? Porque o que o intertexto faz? Ele faz a superposição de um texto literário a outro. E muitas vezes nem precisa ser de um texto literário, é de um momento para outro, de um texto jornalístico para um texto poético. Então, isso é o intertexto, quando a gente se apropria de um outro texto para construir um texto da gente, né? Ou quando um autor usa de um texto para construir o seu texto. Então, isso a gente chama de intertextualidade, esse uso de um texto quase sempre mais clássico para a construção, então, de um outro texto, né? Também, então, a influência de um texto sobre outro, que o toma como modelo ou ponto de partida e que gera atualização do texto citado.
Então, a gente tem muito aqui de intertextualidade, principalmente, né, dentro das paródias, e aonde que a gente mais percebe o intertexto, muitas vezes, numa música, né, faz uma paródia de uma música, enfim. Mas aqui nós vamos estar, então, percebendo, vendo e estudando, então, essa questão dos intertextos, certo? Eu trago, então, aqui para vocês fazerem uma análise do intertexto, quando a gente traz, né, a obra artística da Mona Lisa, e junto com ela, a gente traz a outra obra do Maurício de Souza, uma obra mais moderna, mais contemporânea, uma fazendo o intertexto com a outra. Daí vocês vão me pedir, Ingrid, aqui nós estamos trabalhando arte, né? Estamos com 2 obras de arte de desenho, exatamente. A literatura, gente, ela vai sempre nos remeter muito à arte, ela é a arte da palavra. Quando a gente trabalha, né? Então, isso é literatura, a arte, quando a gente consegue observar também a arte, certo? Então, é que vocês observem isso. Então, aqui fica muito claro o que é um intertexto dentro de uma obra de arte, visual. E, como eu disse, né, o intertexto ele vai estar presente em muitos lugares, né, em jornal, em cinema, em música, sempre é 2 textos conversando, sempre 2 textos conversando. Então, aqui a gente traz, então, um outro modelo de intertexto, de intertextualidade, quando a gente traz a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, escrita ainda no século XIX, né? E a Canção do Exílio, escrita, então, por Murilo Mendes, no século XX, né? Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Esse é um texto, gente, histórico, né? É um texto que faz parte da nossa literatura, encontrado em muitos lugares, e se vocês perceberem ali, eu queria até ver com vocês, se vocês percebem que esse texto pode estar fazendo inferência a algum outro texto, além da Canção do Exílio de Murilo Mendes. Vejam, ali em amarelo, quando ele diz assim, nossos bosques têm mais vida. Onde é que a gente encontra essa frase, nossos bosques têm mais vida? Onde que no hino? No hino nacional brasileiro, né? Que ele foi produzido até depois, certo? Então, são questões assim, ó, isso é um intertexto. Essa apropriação de um texto se apropriando, então, de outro. E por isso que a Canção do Exílio, ela é tão importante e ela é tão forte, certo? E daí a gente traz ela nessa estrutura no século XIX, mas daí olha como ela vem diferenciada já no século XX, né? Minha Terra Tem Macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos, que vivem em torres de ametistas. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Então, ele já vem com toda uma forma muito mais trabalhada para os nossos aspectos modernos, do que no século, então, XVIII. Né? Acho que aqui ficou claro, então, o intertexto dentro das questões, então, ali da escrita, certo? Muito bem. Vamos seguir, então, aqui. Deixa eu só voltar aqui. Numa tirinha da Mafalda. As tiras da Mafalda, gente, elas são muito usadas, principalmente no Enem. Tá? Muito usadas no Enem. E aqui eu trago, então, uma delas,
também para a gente estar fazendo uma análise, né? Ela vem ali com o seu amiguinho Quino, ali do ladinho, e a Mafalda, então, ela passa e diz: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Da amiguinha dela disse: eu também. Deveriam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Daí o colega diz assim: para que tudo isso? Para só escondê-los. Certo? Daí nós vamos para a nossa questão. Então, ali eu coloquei onde que está disponível essa tira, né? Daí, a seguinte pergunta que também caiu no Enem, tá? Tem-se como interdiscursividade a concepção de que os discursos se relacionam a outros discursos. Dessa forma, são tecidos entre si, seja pelos já ditos em um dado lugar e momento histórico, seja por aqueles a serem ainda produzidos. A esse respeito, pode-se dizer que a tira da Mafalda. Então, o que a tira da Mafalda ela quer nos dizer? Faz referência aos discursos de ódio produzidos na sociedade que inferiorizam os cidadãos em condição de vulnerabilidade social, confirma a ideia de que o fenômeno da invisibilidade atinge tão somente aqueles que estão à margem da sociedade, denuncia a condição lastimável a que as pessoas em situação de rua estão submetidas, como fome e frio, dialoga com a postura passiva de parcela social que permanece em uma zona de conforto alheia aos problemas urbanos, ou reproduz a expectativa do povo de que as políticas públicas devem ser tomadas imediatamente. Eu não sei aqui como é que eu vou conseguir olhar ali as respostas de vocês, mas eu queria que vocês buscassem, então, me dar as respostas conforme as letras que vocês acham que pode ser. Como é que eu vou fazer para ver? Agora, não sei se eu fiz certo ou não, depois não sei se eu volto, mas vamos lá. Vocês entenderam ali? Podem, então, estar dando as respostas. A Júlia já respondeu? Letra D? Mais alguém? Deixa eu ver aqui, então. Como é que eu faço agora para voltar lá na minha apresentação? Vou de novo lá. Estou meio atrapalhada aqui no negócio. Então, assim, ó, gente, a resposta correta seria a resposta D. A tira da Mafalda dialoga com o discurso de passividade social, à medida que revela uma conduta de alinhamento comum produzida na fala de Susanita. Afinal, ainda que os problemas urbanos, como a situação de rua das pessoas, conforme ilustrado, sensibilizem uma parcela social, a resolução desses conflitos não tem sido efetiva, considerando o ideal de que varrer para debaixo do tapete todos os problemas que acumulam as cidades parece ser uma solução mais eficiente, né? Então, realmente, analisando ali, essa resposta é a resposta mais condizente, então, para a pergunta apresentada, né? Porque até alguns poderiam dizer, mas reproduz a expectativa do povo de que políticas públicas devem ser tomadas imediatamente. Mas não é isso que está trazendo lá na tira, né? O que está trazendo lá na tira é aquela passividade, né? Tem o problema, mas vamos fazer o quê? Vamos varrer para debaixo do tapete. Isso é um intertexto, tá? Trazer uma situação real, da vida real,
para dentro, então, da nossa literatura, dentro das tiras da Mafalda. E as tiras da Mafalda, elas sempre vão estar trazendo denúncias sociais muito sérias, tá? E é sempre dentro desse aspecto, assim, que vocês devem estar, então, analisando, então, essa situação, tá? Sempre dentro dessa perspectiva, assim, crítica, né? Então, ali fica muito claro, então, que o que dialoga ali é essa postura passiva, né? A passividade que aquela pessoa tem, e está varrendo, então, o problema para debaixo do tapete, tá? Então, é dentro desses aspectos, assim, que vem, então, a nossa intertextualidade. Beleza? Outra questão de linguagem que aparece também muito dentro dos textos do Enem é a questão da metalinguagem, tá? Mas, Ingrid, o que é a metalinguagem? A metalinguagem é a linguagem que descreve sobre ela mesma. Como exemplos da metalinguagem, podemos citar, né? O que a gente pode citar? O autorretrato de um fotógrafo, a foto de uma câmera nas propagandas publicitárias, a pintura de um artista pintando, o filme que descreve sobre o cinema, o texto que fala da escrita, o desenho de alguém desenhando. Isso é uma metalinguagem. Ah, Ingrid, mas que confuso que é isso, tá? A metalinguagem, gente, ela é muito usada dentro do Enem, porque os textos que mais antigos, eles usavam muito a metalinguagem. Não que os modernos não usem, tá? Porque essa questão, assim, de estar falando sobre, como eu digo aqui, a foto de uma câmera nas propagandas publicitárias, isso é uma metalinguagem, tá? Por exemplo, assim, a metalinguagem, eu vou falar do dicionário. O que é o dicionário? Por exemplo, vou usar a palavra dicionário. O dicionário é o dicionário. Eu vou lá procurar a palavra dicionário, é o que ele é na sua materialidade, tá? Como eu disse, é um dicionário, eu vou buscar sobre o que é dicionário, é um livro que possui as explicações das palavras. É aquilo que vai falar de si mesmo. Isso é uma metalinguagem, aquilo que fala de si mesmo. Que aborda, por exemplo, eu vou falar sobre um texto, é o texto que aborda a própria linguagem, certo? Eu vou falar sobre poemas, eu vou estar escrevendo sobre o poema. Isso é uma metalinguagem, tá? Como é que eu posso explicar assim para que fique mais claro? É o que fala sobre si mesmo. Sempre pensem nisso. A metalinguagem, cara, surgiu uma pergunta sobre metalinguagem. É o que fala sobre si mesmo, tá? O poema vai falar sobre si mesmo, o texto vai falar sobre si mesmo, vou bater uma foto da máquina fotográfica, ela vai falar sobre si mesmo, e daí nós vamos estar vendo mais para frente mais explicações sobre isso, ó. A metalinguagem, o desenho de alguém desenhando. Isso é metalinguagem, tá? O filme que descreve sobre o cinema. Tem um filme que vai descrever sobre o cinema. É falar sobre si mesmo, tá? E essa questão da metalinguagem, ela precisa ter três canais. Tem que ter o locutor, que é aquele que escreve, o interlocutor, né? E um canal. Qual é o canal que está sendo utilizado? É uma poesia? É um texto? Qual é o canal, né? Que essa metalinguagem está acontecendo. Então, nós temos três situações: o locutor, o interlocutor e o canal, aonde isso está, então, acontecendo, que é extremamente, então, importante, né? E daí eu trago para vocês aqui, pensando juntos. Essa é uma questão do Enem, né, de 2020, que trabalhou muito essa questão da metalinguagem, tá? Que é o que, então, como eu disse antes, aquela que fala sobre si mesma.
Sempre tenham isso gravado em vocês. Aquele que vai falar sobre si mesmo, tá? Então, é a questão número 6 da prova azul. Vou-me embora para Passargada, foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome, Passargada, quando tinha os meus 16 anos. E foi num autor grego. Esse nome de Passargada, que significa campo dos persas, ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de Livingstone de Voyage de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa, da Rua do Cotovelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida, por motivo da doença. Saltou-me de súbito, do subconsciente, este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passargada. Senti na redondilha a minha primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em escorço toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, não reconstruí e não de uma forma imperfeita nesse mundo de aparências, uma cidade ilustre que hoje não é mais Passargada de Ciro, e sim a minha Passargada. Manuel Bandeira, Itinerário do Passargada, Rio de Janeiro. Vocês viram, pessoal, como é um texto denso, né? Então, Vou-me embora para Passargada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Certo? Então, esse foi uma das questões do Enem. É importante que depois vocês retomem ou vão lá para a prova do Enem para vocês estarem fazendo uma leitura mais profunda de entendimento, né? Então, vamos ver qual pode ser a resposta possível. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a... Gente, olha o que ele pede, né? Ele vai falar de elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem, né? O que nós estávamos falando antes, então, né? Quais são algumas linguagens que são utilizadas. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a, número 1, emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Apelativo, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor um poema. Quando a gente conhece, porque daqui fica claro, né? Qual é a resposta que vocês vão dar? Porque o quê? Porque a gente está estudando, né? Realmente a metalinguística. E por isso que é importante vocês saber que a metalinguística, né, é uma função da linguagem. E que por ela ser uma função da linguagem, ela tem o seu papel em muitos dos textos, e principalmente, então, nos textos parnasianos, né, do parnasianismo. Mas aqui, então, fica claro, né, qual seria, então, a resposta correta para a gente dar. Queria que vocês até dessem as suas sugestões.
né? A resposta, então, né, gente, aqui, ela é evidente. Por que é a resposta, então, de número 3, né? Porque quando a gente volta aqui para a questão, ó, vou-me embora para Passargada, foi o poema de mais longa gestação em toda a minha vida. Entende? O que ele faz, o que ele vai fazer, então, através do, né, ele vai falar sobre o quê? Sobre si mesmo, né? Sobre o poema, sobre si mesmo. E aqui, ó, aqui embaixo também, ele fala, ele usa a metalinguagem aqui embaixo, ó, porque ele vai falar sobre o quê, ó? Foi o poema, ele vai falar sobre o poema, né? E quando ele vem aqui, ó, senti na redondilha, o que é redondilha? Redondilha é mais uma classificação de poema, tá? A primeira célula também são classificações de poema, certo? Então, são duas questões, assim, de linguagens que a gente trabalha, trabalhou hoje, então, né, a questão do intertexto e a questão da metalinguagem, certo? O intertexto, então, que é a junção de dois textos que dialogam muito entre si, e essa outra questão, então, né, da metalinguagem, que é a questão, então, aquele que fala sobre si mesmo, né? E ali, quando ele fala sobre si mesmo, ele usa a questão, então, do poema. Metalinguagem que fala sobre si mesmo. Certo? Então, nós vamos, por nós estarmos falando também de metalinguagem, que é um aspecto muito característico também do parnasianismo, e também, né, dessa questão do Olavo Bilac. Então, a gente vai também estar tratando um pouquinho, então, dessa escola literária, tá? Que para muitos é uma escola literária, parnasianismo não muito agradável de se trabalhar, tá? Não, para esses escritores modernos, então, o parnasianismo, ele não é agradável, mas ele está muito presente sempre dentro do Enem, e junto com ele, então, o nosso escritor Olavo Bilac. Eu trago, então, para vocês que é uma escola do século XIX. Eu quero que vocês pensem essa escola literária, o parnasianismo do século XIX, que ela passa da monarquia, então, para a república, certo? Pensam as transformações que estão acontecendo nesse momento parnasiano, né? Da passagem da monarquia para a república, esse turbilhão de coisas, né? Uma colônia que era a colônia de Portugal, deixando de ser, né? Se assumindo enquanto república. O parnasianismo, ele sempre traz muitas questões do naturalismo, sabe? Do nacionalismo. É sempre muito, muito forte isso, o nacionalismo. Mas quando a gente já começa a trabalhar essa questão de nós já estarmos indo para a República, nós temos que pensar que está acontecendo uma ebulição histórica. Muita coisa está acontecendo, né? Que essa passagem da monarquia para a República, ela vem com muitas controvérsias. Que nesse momento ali a gente tem, né, também, querendo ou não, envolvimento de militares, temos envolvimento de outros escritores, muito forte também nesse momento ali do parnasianismo, né, porque a gente não tem só escritores escrevendo sobre o nacionalismo, tem outras pessoas se cutucando, já pensando diferente, né? Junto com isso, então, vem o positivismo, né, entrando junto ali no parnasianismo, já vem o positivismo, que é um pensamento sociológico, filosófico, que vai iluminar os pensamentos literários, né? Então, esse pensamento positivista também já vai estar, então, trazendo, então, esses novos pensamentos.
como eu disse, tem sempre gente muito boa também produzindo junto com esses nossos escritores, então, parnasianos, né? Mas, nessa época, quem toma a frente, então, né, no século XIX, quem toma a frente desse movimento, realmente, então, são os poetas parnasianos.
Eu acredito que a prof tenha caído por algum problema técnico. A gente está tentando mandar mensagem para ela, se ela... Eu acredito que daqui a pouco ela entra aqui na reunião. Oi, pessoal. Oi, prof. Acho que a minha internet caiu, né? E caiu, acho, meio geral. Muita gente caiu da aula também. Eu não sei porque... será que caiu de todo mundo? A Vamos minha voltar. caiu 3 vezes. Daí eu entrei na aula, daí caía e voltava, caía e voltava. Tá. Mais ou menos até onde que eu parei, que daí eu volto. Porque eu não tinha percebido que tinha caído, eu estava falando. Saindo ali da metalinguagem e indo para outro assunto. Tá. Meu Deus, desde aquilo lá. Jesus. Então, vamos lá. Ai, merda. Sobre os poetas parnasianos. Uhum. Eu acho que cada um caiu em algum tempo, uns pegaram mais e outros menos. Tá. Só vou ver aqui. Meu Deus, vou parar onde, então? Agora vocês estão me acompanhando? Sim. Tá. Como eu vinha falando, eu vou voltar então no parnasianismo, né, e no Olavo Bilac, falando um pouquinho então aí, ninguém pegou essa parte ou pegaram? Vocês só podem me dar um retorno? Se mais pessoas pegaram essa parte ou não? Acho que parou por aí, prof. Tá. Então, assim, ó, como eu estava colocando aqui, o parnasianismo, gente, ele foi uma escola literária ela rodou entre a monarquia e a república, tá? Então, o Brasil para de ser monarquia e passa a ser república, ali tem toda uma confusão, né? Imagina, era monarquia, passa a ser república, há muitos escritores bons vindo, escrevendo coisas bem legais, principalmente fora do Brasil, mas aqui no Brasil, o que se mantém, então, é o parnasianismo, tá? Eles usam muito essa arte parnasiana, eles têm muito cuidado com as palavras, eles tratam a palavra como uma joia. Para a produção de poemas deles, então, eles usam também, sempre buscando muitas rimas, sempre buscando palavras mais rebuscadas, como eu disse, sempre um preciosismo, né? E sempre muito destaque, então, ao nacionalismo.
ela é uma questão ufanista. Se alguém ouvir falar em ufanismo, vai pensar o que é ufanismo, né, prof? Ufanismo, gente, é esse destaque muito grande que se dava ao nacionalismo, certo? As coisas nacionais, pensões passando da monarquia para a república, precisamos ter os nossos símbolos, né? Os nossos símbolos nacionais, precisamos ter o nosso hino, precisamos ter a nossa bandeira, precisamos ter o nosso hino à bandeira, né? E o que o Olavo Bilac faz? Os poetas parnasianos, pegam a frente nesse momento, né? E eles tocam. Olavo Bilac, por ter uma grande amizade, interferência ali com essas questões, né, do governo, então, eles tomam a frente e o hino à bandeira, então, também é produzido aí por Olavo Bilac, certo? Deixando de lado de falar de quais eram os nossos problemas enquanto república e se mantendo mais, então, nessa questão do preciosismo, do nacionalismo, da arte pela arte, de estar lapidando bem as palavras e não mostrando a realidade que esse nosso povo aqui já estava passando. Quais eram os problemas reais que nós já tínhamos aqui no Brasil, certo? E por que era tão importante nós sairmos de monarquia para a república? Tá? E daí eu trago, então, vocês me dizem, me liguem se a coisa cair aqui, porque eu não consigo direito entender. Mas tá tudo certo? Sim. Sim. Tá. Então, aqui nós temos uma pergunta do Enem de 2021, que trata do hino à bandeira, produzido pelo senhor Olavo Bilac, certo? Em teu seio formoso retratas esse céu de puríssimo azul, a verdura sem par dessas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Contemplando seu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seu filho amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa e de dor, paira sempre a sagrada bandeira, pavilhando a justiça e do amor, tá? Olha como é que é uma poesia parnasiana, gente, tá? Olha as rimas, retratas, matas, azul, sul, né? Contemplando o seu vulto sagrado, né? Sempre palavras muito rebuscadas, né? Para estar fazendo inferência, então, às belezas que nós temos aqui. Parece que não se tem problema nenhum aqui, né? Pavilhão da justiça e do amor. Então, assim, nós não temos problemas aqui nesse nosso hino à bandeira, dificilmente nós vamos ter problemas lá no nosso hino nacional, é simplesmente, então, emergir esse nacionalismo. Era isso que era importante para os parnasianos, mas nunca esquecendo que, correndo por trás, nós tínhamos escritores muito bons vindo também, né? Porque, como eu disse antes, né, era um momento de transição. E sempre a gente vai ter dois lados, né? Aqueles que concordam e aqueles que não concordam. Vamos para a resposta, então. No hino à bandeira, a descrição, lá principalmente ali no hino, ele faz muita descrição. É um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que remete a um momento futuro, promove a união dos cidadãos, valoriza os seus elementos, emprega termos religiosos e recorre à sua história. Nós conhecendo, então, agora um pouquinho do Olavo Bilac, né, a gente não pode errar. Porque eu sei que o Olavo Bilac ele faz parte do parnasianismo e que eles trabalhavam, então, com essa questão muito da valorização, né, do nacionalismo, valorização desses elementos, certo? Então, a gente tem que ir certo ali, né? Não podemos pestanejar, de errar uma questão tão simples. E hoje, no Brasil, por nós estarmos vivendo muitas questões do nacionalismo, dessas questões políticas nacionalistas, gente, eu acredito que o Enem venha com perguntas sobre o nacionalismo, tá? Que venha com perguntas que não vão deixar o parnasianismo de fora, porque o parnasianismo é a escola literária que mais vai representar o nacionalismo, que vai representar o hino nacional, que vai representar o hino à bandeira, tá? É onde ele mais faz essas menções nacionalistas, e que hoje isso é muito forte no nosso país, tá? Isso é muito forte, essas questões nacionalistas.
E é tão forte que eu não sei que se ainda não pode vir até alguma questão aí, de toda essa questão para a redação também, desse nacionalismo, dessa importância, né? Então, assim, ó, às vezes a gente conhecendo um pouco, até se chegar a vir, né, fazer alguma menção ao parnasianismo, quando a gente vai falar, de repente, num texto sobre o nacionalismo, é um elemento bem importante que, de repente, vocês podem até estar usando num texto de vocês, tá? Então, vamos fazer análise, então, da nossa resposta, né, que seria, então, o número 3, né? Valoriza os seus elementos. Então, análise. Os elementos da bandeira são valorizados a partir de termos como seio formoso, puríssimo azul, esplendor, sagrado, Brasil amado. Os adjetivos presentes no texto constituem uma verdadeira ode ao símbolo máximo da nação, a bandeira. E isso a gente está presenciando, né, essa questão do símbolo máximo do Brasil, a bandeira. Então, hoje, no nosso dia a dia, a gente consegue estar percebendo isso muito, muito frequente, né? E que a gente precisa estar refletindo também sobre isso. Então, outra característica ali também do parnasianismo ali, essa questão de muito uso de adjetivos, né, para estar dizendo, ó, como é belo, como é bonito, né? Então, são todas essas questões muito, muito relevantes. Saindo do parnasianismo, gente, eu entro, então, na Semana da Arte Moderna, que a gente chama da Semana de 22, tá? Por que a Semana da Arte Moderna ela é tão importante? E por que ela acontece? Porque vários artistas, aqueles que estavam meio escondidinhos lá no parnasianismo, aqueles que estavam meio escondidinhos, eles começam a se movimentar. E eles começam a achar que não é mais certo nós ficarmos falando da literatura e de coisas que não são nossas. Nós precisamos estar falando dos nossos problemas, das nossas causas. Então, na Semana da Arte Moderna, semana de 22, que é chamada, acontece uma ruptura. Ruptura com a tradição que estava ali colocada. Eles rompem com tudo e eles vêm com novas características, com novos pensamentos, tá? Tanto na arte escrita como nas pinturas, certo? É um momento muito importante, porque são 100 anos de independência. 100 anos de independência. E é sobre isso também que eu quero falar com vocês, que nesse ano nós vivemos os 200 anos de independência. Olha como a Semana da Arte Moderna, ela pode estar vindo no Enem também, porque ela caracterizou o marco dos 100 anos da independência. E agora nós estamos em outro marco muito importante, que é o ano dos 200 anos da independência. Tá? Então, são questões em que a gente também tem que estar pensando e estar puxando. Tá? O que então, nos diz aí essa questão da Semana da Arte Moderna, né? É um projeto, então, que ele se consolida da República, porque eu quero que vocês pensem assim, ó, que são partidos políticos surgindo nesse ano de 22, são partidos políticos surgindo, são 1922, né, é o surgimento de partidos políticos, 1930, ali a gente já tem o primeiro voto das mulheres, as mulheres não votavam, a gente já começa, né, a ter o voto das mulheres, isso não se constitui de uma hora para outra, isso vem de um processo histórico, que querendo ou não, essa Semana da Arte Moderna, ela traz muito isso, porque muitas mulheres foram protagonistas da Semana da Arte Moderna. Tá? Nós temos a Revolução Russa acontecendo fora do Brasil, né? Nós temos a Guerra Mundial também acontecendo, então são muitos acontecimentos que vêm junto com a Semana da Arte Moderna, né? Então, o que esses artistas unificados, eles pensaram? Em uma maneira de romper com a tradição. Não servia mais para eles só falar sobre romantismo,
tá? Tudo isso, esse romantismo, essas questões, não que fosse para deixar de lado, né? Mas essas questões de romantismo, nacionalismo, eles representavam um passado que não dialogava com as pessoas e com os ideais que o Brasil estava colocado nesse momento. Que o Brasil, ele era diferente do que aquilo que estava colocado, né? E que por ele ser diferente, ele possuía uma arte também diferente. Então, uma das grandes pessoas que fizeram parte desse movimento da Semana da Arte Moderna, então, foi Anita Malfatti. Né? Anita Malfatti, então, foi uma mulher que fez parte, então, também, né? E uma das obras dela foi, então, O Homem Amarelo, da Anita Malfatti. Pensem que, na época, né, os quadros, as moçoilas casadoras, que a gente chamava, elas eram todas pintadas, bonitinhas, os homens eram todos pintados, bonitinhos, e a Anita Malfatti chega ali com esse homem amarelo. A Anita Malfatti, gente, ela foi ofendida bruscamente, sabe, por Monteiro Lobato. Foi chamada de louca, de inconsequente, tanto que ela decidiu ela estava quase decidida a não participar, então, que ela não iria para a Semana da Arte Moderna, por ela ter sofrido tantos ataques, certo? Alguns artistas que participaram, então, da Semana da Arte Moderna, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Villa-Lobos, Di Cavalcanti. A Tarsila, ela não participou, mas ela teve fortes influências também na Semana da Arte Moderna. E o que eles fizeram? Esses artistas, eles pegaram, alugaram o Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos teatros mais antigos, né? E eles resolveram, então, fazer essa Semana de Arte Moderna. Que eles culminaram, então, sim, eles tinham as interferências da vanguarda europeia, eles não descartaram, mas eles deram também a nossa cara para essa Semana da Arte Moderna, né? Porque a vanguarda europeia ela tinha ideais, ela tinha, como é que eu vou dizer assim, ela trazia características, né, da França, da Espanha, da Alemanha, né, mas o que eles queriam era também romper com o velho, não perder essa influência das vanguardas, mas está trazendo, então, uma estética nova, uma cultura estética, então, nova para essa semana e para esse nosso pensamento. Isso foi muito importante, viu, para nós, pessoal. Olhem essa obra aqui do Di Cavalcanti, ó. Sabe? O samba. Olha quando eles começam a retratar, certo? As cores do nosso Brasil, que até o momento elas não eram retratadas, né? Que nós tínhamos pessoas negras, que nós, né? Que nós tínhamos mulheres brancas, mulheres negras, certo? Que nós tínhamos uma diversidade de cultura muito agigantada no nosso país, certo? Então, essa é uma das características, então, também, né, da Semana da Arte Moderna e de umas obras do Di Cavalcanti. Falei também que Villa-Lobos também fez parte, né, dessa semana também da Arte Moderna. Gente, eles eram revolucionários. Pensa estar apresentando uma obra dessas, né, na Semana da Arte Moderna, lá em São Paulo, então, no Teatro Municipal, um dos maiores teatros, certo? E, então, uma das obras também que é importante a gente fazer menção, né, que é a obra do Abapuru, né, que ele vem também trazendo essa questão do manifesto antropofágico que acontecia, então, né, esse movimento antropofágico, ao contrário do ufanismo, né, que trazia o nacionalismo, ele traz o quê, então? Esse movimento antropofágico, trazer a realidade que estava colocada no Brasil.
tá? Então, essa é uma análise de uma obra também que a gente pode fazer, do sertanejo, né? Pés agigantados aqui, né? Um corpo, os braços também agigantados, porque eram pessoas que o quê? Que usavam muito pés e braços, né? E olha, às vezes, o pensamento menor, que não era possibilitado a eles, né? O estudar, o pensar, né? Numa região de muita seca, de muito sofrimento, ó, cacto, sol a pino, né? Deixa eu ver aqui. E aproveitando também, para vocês terem noção, esses escritores aqui, eles aproveitaram para fazer críticas muito duras aos parnasianos, tá? Eles usaram a semana ai, Deus do céu, de 22 aí, a Semana da Arte Moderna, para fazer muitos ataques aos parnasianos, né? E um dos textos que veio muito assim para estar enfrentando os parnasianos foram os sapos. Aí agora não me veio na ideia de quem que é, mas daqui a pouquinho ele vem de quem que é o texto, os sapos, tá, gente? Falando, então, sobre obras literárias, né? Tem o Oswald de Andrade, que foi um dos mentores ali da Semana da Arte Moderna. Ele disse o seguinte: isso foi Oswald, tá? Oswald de Andrade. Ele disse o seguinte: se nós não tivéssemos vestido os índios, e sim, nós tivéssemos nos despido quando a gente invadiu o lugar que era deles, com certeza a história do nosso Brasil hoje seria outra, né? Se a gente não tivesse, então, se nós tivesse despido os portugueses, em vez de vestir os índios. Pensem nisso, né? Isso fazia a Semana da Arte Moderna, fazia as pessoas pensarem diferente sobre o que estava acontecendo. Profe. Oi. Esse poema é do Manuel Bandeira. Ai, obrigada. Os sapos, né? Manuel Bandeira. Isso. Obrigada. É onde que ele faz um ataque principalmente aos parnasianos, tá, gente? Então, se vocês voltem lá para o poema Os Sapos e leiam ele, porque o que esses parnasianos faziam? Quá, 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 achavam de cá, achavam de lá, né? Mas realmente não mostravam o que estava acontecendo, então, no Brasil. Certo? Então, para vocês pensarem um pouquinho, então, aí, a respeito da Semana da Arte Moderna, eu trago uma questão bem simples, que é só para deixar muito claro o que foi a Semana da Arte Moderna, né? A Semana da Arte Moderna é considerada como um divisor de águas para a cultura brasileira. Por quê? Gente, olha a importância disso, um divisor de águas, tá? Por que ela foi um divisor de águas? Porque ela propôs a continuação da tradição e o apego à literatura clássica? Não, né? Era isso porque eu já te disse, divisor de águas é porque eu não quero isso, né? Ela, nem vou terminar de ler ali, mas ao mesmo tempo deixou-se influenciar pelos movimentos da vanguarda, que elogiam a Europa. Claro, ela se deixou levar pelos movimentos da vanguarda, mas em momento nenhum ela queria mais a tradição e o apego à literatura clássica, tá? Então, isso a Semana da Arte Moderna não queria. A letra B. Antecipou as renovações artísticas que só se consolidariam a partir da década de 50 com o concretismo, corrente literária liberada pelos poetas Décio Pignatari, irmãs Haroldo de Augusto da Campos. Tá, pode ser assim, vamos supor assim, se eu não tivesse certeza, mas posso estar com alguma dúvida aqui, vou para outra. Foi considerado como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país, em favor de um espírito novo e moderno, que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. Gente, é isso, tá? Foi isso que a Semana da Arte Moderna fez, tá? Foi considerada a primeira manifestação coletiva.
Tu pensa a audácia desses artistas na época de dizer, não, nós vamos lá para o teatro, nós vamos mostrar a nossa arte, nós vamos mostrar a realidade do que está acontecendo. Tá? E hoje a gente vê muitos artistas também revoltados com muitas coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Né? E muitas vezes a gente não tem condições de falar pela gente mesmo, mas a cultura, os artistas, às vezes, o fazem por nós. Que foi o que aconteceu ali, na semana de 22. A UDESC, deixa eu ver que hora aqui agora. A UDESC também nos coloca algumas questões, assim, que é importante a gente tá vendo também, até para a gente entender melhor a Semana da Arte Moderna, tá? A Semana da Arte Moderna de 2022 tinha uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional para isso. Contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músicos, entre outros. Analise as sequências que reúnam as proposições corretas em relação à Semana da Arte Moderna. O movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco. O que é? Bom, nós vamos estar trabalhando o barroco, tá, gente? O barroco foi uma tendência mais voltada para a Igreja Católica, tá? O movimento barroco, ele aconteceu no Brasil também, ali na época de Aleijadinho, enfim, tá? Em algum momento, nós falamos sobre o barroco, ali dentro dessas concepções da arte moderna? Não, né? Então, essa é uma questão, assim, que se isso tiver nas respostas abaixo, já se descaracteriza na hora, né? Que aqui dizia assim, ó, em comum com o barroco, como os contos sobre a natureza e com o parnasianismo, como o estilo simples da linguagem. Então, gente, assim, ó, a Semana da Arte Moderna ela foi totalmente contraditória ao parnasianismo, tanto que surgiu até esse poema, Os Sapos, que eu coloquei para vocês ali. Eu não consegui colocar ele todo porque ele é bem grandão, assim, então eu coloquei só um pedacinho, tá? Então, a número 1, a gente já descarta de cara, e eu descartando de cara, né, a número 1, então eu vou saber que a letra C e D não podem estar presentes. A exposição da artista plástica Anita Malfatti representou um marco para o modernismo brasileiro. Suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias, o que de certa forma chocou grande parte do público. Foi criticada pela corrente conservadora, mas despertou os jovens para a renovação da arte brasileira. Quem que era, gente, essa corrente conservadora? Também estava colocado ali que eu falei para vocês, que ela foi, bem dizer, excomungada por Monteiro Lobato. Nós, em outra aula, nós vamos conversar sobre Monteiro Lobato, gente. Vocês precisam conhecer realmente qual é a linha de Monteiro Lobato, tá? Que ele é trazido para a gente assim como um escritor infantil, muito importante, sim, mas nós temos que estar analisando Monteiro Lobato. Não vamos analisar hoje, mas nós vamos analisar em umas próximas aulas o nosso escritor Monteiro Lobato, tá? Eu estava na 3, né? O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com a sua conferência inaugural, A Emoção Estática da Arte Moderna. Em seguida, apresentou a obra Pauliceia Desvairada, Amor e Verbo Intransitivo. Eu não acabei não falando sobre a obra do... O Graça Aranha, gente, ele não faz parte, tá? Ele não faz parte desse momento. Deixa eu ver aqui onde que está nos meus escritos aqui. Porque a obra, O Homem da Pauliceia, tá? Essa obra que é dita aqui, que ela é do Graça Aranha, ela não é Pauliceia Desvairada, ela não é ela não é do escritor Graça Aranha, e sim, ela é do escritor Mário de Andrade, tá? Que é um outro escritor, então, que também trabalha essa questão
que trabalhou muito essa questão da Semana da Arte Moderna, tá? Junto com essa Pauliceia ali, Pauliceia desvairada que tem ali, o Mário de Andrade, ele também trabalha com um outro livro, com uma outra obra literária que se chama Macunaíma, o Grande Anti-Herói, né? Que vem trazendo, então, toda essa questão da realidade brasileira. O Macunaíma, do Mário de Andrade, ele circula por todas as regiões do Brasil, trazendo as especificidades de cada região. E um dia ele se deita numa dessas regiões do Brasil e ele olha para o céu e ele diz assim: aquelas estrelas são vagalumes, enxames de vagalumes que subiram para o céu. Então, gente, é esse tipo de arte, né, que o Mário de Andrade, então, ele nos traz, assim, as realidades do Brasil, né, de uma forma muito bem elaborada e muito bem escrita, também trazendo muitas contradições e muitos debates para a gente fazer. Então, essa obra da Pauliceia, ela é não é de Graça Aranha, tá? E ela é de Mário de Andrade, então ela é uma coisa, ela é errada, né? O maestro e compositor Villa-Lobos foi um dos mais importantes e atuantes participantes da semana, sim. Essa eu já tinha falado antes, né, do maestro e compositor Villa-Lobos, então é a 4, né? E a 5, então, que vai sobrando pouco ali, né? Vai sobrando pouco. Então, as estruturas de Brecharet, impregnadas de modernidade, foram uma dos estandartes da semana. Sua maquete do Movimento das Bandeiras foi recusado pelas autoridades paulistas. Hoje é uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo. Então, pessoal, fica somente a letra B, né? Que é a 2, a 4 e a 5. Eu gosto muito do Mário de Andrade. Gosto muito do escritor Mário de Andrade, que faz parte ali da semana também da arte moderna. Porque esse livro do Macunaíma, ele é um livro denso para se ler, mas ele é muito bom mesmo, tá? Ele te leva, assim, para um mundo da imaginação muito maravilhoso. Tu vai conhecendo cada região do país, sabe? De uma forma diferente. Ele vai tratando a cultura de cada região do país de uma forma realmente literária, diferente. E a gente costuma chamar que o Macunaíma, que era esse autor, então, né, da obra ali, ele é o nosso anti-herói, né? Um anti-herói que ele sai pelo Brasil em busca do amor. E daí ele vai passando por todos essas nossas regiões maravilhosas e vai escrevendo sobre ela. Então, esse também é um artista da nossa Semana da Arte Moderna. Pessoal, então foram 4 aspectos que a gente deu uma estudada, então, essa semana, hoje, né? A gente viu a questão do intertexto, a questão da metalinguagem, do intertexto, que é a junção dos textos entre si, né? Da metalinguagem, que é aquilo que fala sobre si mesmo, isso é uma metalinguagem, eu falar sobre mim mesmo, sobre eu mesma, né? Vou falar sobre o escritor vai falar sobre o poema, né, ele vai escrever sobre o poema, ele vai estar falando sobre o poema. Muito essa figura de linguagem da metalinguagem, ela é muito utilizada principalmente no parnasianismo. Estudamos o parnasianismo, que é a exaltação do nacionalismo, sempre pensando que tem essa ruptura da monarquia para a república, né, a nossa identidade com os nossos símbolos nacionais. Olavo Bilac é o destaque do parnasianismo. Não é uma escola literária boa de se trabalhar, não traz a nossa realidade. E depois disso eu trouxe para vocês, então, a Semana da Arte Moderna, que foi a semana do 22, que aconteceu em 12 de fevereiro, se não me engano, 13 de fevereiro de 1922, certo? Então, que é a ruptura, né? Que é a ruptura daquelas coisas que só trabalhar aquelas questões dos simbolismos, não, nós vamos trabalhar a realidade brasileira, nós vamos trazer o nosso povo, a nossa identidade, certo? Espero que tenham gostado. Eu peço desculpa aí pelas minhas, às vezes, né, minhas falhas de momento aqui, porque também não tenho muito contato ali com essas mídias. E
E agradeço a todos por terem me aguentado até agora. E nas próximas aulas nós vamos estar, então, voltando a falar de alguns escritores, de algumas escolas literárias. Quero trazer para vocês algumas questões do Monteiro Lobato, para a gente estar discutindo juntos, tá? Beijão, era isso, pessoal. Aproveitem a noite.